Pessoal, bom dia, tudo bem? Nono ano, saudade de vocês. Ah, é a ferramenta que a gente encontrou para a gente gravar isso aqui. Eu passei aquele exercício sobre guerra de secessão, guerra dos Estados Unidos e também independência. E no Zap o pessoal falou, tá difícil, professor, nossa, não sei nem onde começar, né, Dani? Né, Maria Clara? Né? E eu dei uma olhada depois, eu fui ver esse exercício, estou com ele aqui ao lado do meu computador, tem um computador aqui do lado, para não mexer na câmera, eu vou acompanhar com vocês. Então peço a vocês, por favor, abra o seu exercício pelo Estuda Fácil e vamos resolver. Não tem lógica eu passo o exercício e vocês, evidentemente, não terem a correção do mesmo, ok? Professor, eu não tenho ainda o login do usuário e senha, eu nem sei como entrar. Inclusive, eu notifiquei hoje alguns alunos. Pode acontecer dele não ter feito, eu não sei, e pode acontecer também dele não ter esse usuário e senha. Então, vá na secretaria, fale lá com a Rízia, tá? Já está funcionando, é muito bom, já tem inclusive a questão lá dos exercícios, beleza? Eu passei o filme para vocês no Estádio de Liberdade. Pedi para vocês anotarem no caderno, beleza? Eu quero ver agora, acho que eu vou passar um exercício sobre período regencial e primeiro reinado, beleza? Vamos lá, pessoal, abra aí o seu exercício, estou com ele aberto aqui, vamos lá, rapidão. Primeiro exercício, Universidade da UCPEL. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, a Declaração de Independência, tá? Seguiu um modelo ideológico, ou seja, qual a ideologia que estava composta ali? Despotismo esclarecido, letra A, do Diderot. Lá em Iluminismo você estudou isso, a ideia de que os déspotas esclarecidos, ou seja, pessoas adotavam ideais de pensadores doministas. Governos, reis da época adotavam. Então não era isso, evidentemente, ele tem tons de liberdade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos está se tornando independente, não tem nada a ver com a letra A. Letra B, que você poderia ter marcado ela, acho que muitos marcaram. Iluminismo, promovido pela Revolução Francesa. Olha o erro dessa questão, você não prestou atenção. Iluminismo promovido pela Revolução Francesa. Deveria ser sido ideais da Revolução Francesa promovida pelo Iluminismo, tá? O Iluminismo foi promovido pela Revolução Francesa, ao contrário, a Revolução Francesa que promoveu o Iluminismo, tá? Tranquilos? Beleza? Não era a letra B. Letra C. Então você ia por eliminação. A, você não marcaria. Letra C. Direito de rebelião proposto pelo iluminista John Locke. O John Locke, eu vou depois postar um textozinho para vocês que eu achei. O John Locke ele tem um livro chamado Segundo Tratado do Governo Civil, onde ele fala dessa ideia do direito à rebelião, ou seja, direito à resistência, tá? Eu marcaria ela, mas vamos ver a letra D. Capitalismo comercial. Declaração de independência fala sobre capitalismo comercial? Não tem nada a ver. É uma declaração que os Estados Unidos está se tornando independente da Inglaterra. E a letra A, mercantilismo do Adam Smith? Não tem nada a ver com o liberalismo econômico aqui do Adam Smith. Só não sobrou a letra C. Você ia por eliminação, ou seja, dava para fazer, não estava difícil. Número 1, letra C. Número 2. Analise uma obra A Colheita da Morte, tem uma foto para vocês do Timothy Hart Sullivan, que retrata o campo da Batalha de Gettysburg, ocorrida na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Aqui tem uma foto, aqui essa aqui você iria por eliminação também. Essa eu achei a mais difícil. Ela é da Universidade UEA. Não sei qual universidade seria essa, mas vamos lá então. A imagem no momento da Guerra Civil norte-americana expressa aspectos da modernidade industrial, do conflito no registro visual do fato histórico no emprego de armas letais. Houve armas letais. Não falar armas letais, armas bélicas, tá? Vamos deixar a letra A. Se você não souber, poderia marcar. Vamos ver. O envolvimento na guerra das populações civis e grande número de recém-libertos escravos sulistas. Grande número de escravos sulistas libertos? Não, houve, mas não houve grande número, tá? Falta de equipamento apropriado? Não, essas pessoas eram bem equipadas. Aquele filme, inclusive, que vocês viram, não tinha nada de falta de equipamento. Então, B e C você já iria eliminar. Letra D. O apoio à elite intelectual do país. A sociedade escravista dos estados sulistas em luta contra o governo. Não. A elite... apoio da elite intelectual do país à sociedade escravista, né, nos estados sulistas. A maioria das elites do povo sulista, evidentemente, era o quê? O contrário, são os nortistas que são a favor da escravidão, tá? Eles são a favor da sociedade de escravidão. Não, nada a ver. Letra E.
O acordo de forças beligerantes para evitar o uso de peças de artilharia no caso de extrema exposição dos soldados em campo aberto. Eles fizeram um acordo, sulistas e nortistas. Não você ia por letra A. Essa do exercício eu achei a mais difícil. Então, de fato, esse aqui você teria que ir por eliminação. Mas vamos ver, então. Número, então, letra A. 2, letra A. 3. 3 universidades também da mesma universidade. Assinar a alternativa afirmativa correta a respeito da guerra de secessão ou guerra de separação que vai estar na prova de vocês. Letra A. O antagonismo entre os interesses do Norte e do Sul tornou-se incontrolável por causa da organização das sociedades secretas abolicionistas precipitando a guerra. As sociedades secretas abolicionistas que tinha mais do lado do Norte. Os sulistas não tinham sociedades secretas de abolição. Pelo contrário, eles eram escravistas. Tá? Então não é letra A. Letra B. Apesar de desenrolar-se em torno da questão do trabalho escravo, sim, tem a ver com a questão escravista, a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi uma disputa entre interesses protecionistas do Norte, pequena propriedade privada, e o propósito livre-cambista do Sul. Opa! Era essa alternativa, a letra B, ó. Vamos ver a C. A abolição da escravidão pelo presidente Lincoln em plena guerra de secessão, até aqui tranquilo, torna patente que o conflito foi motivado pela insistência dos capitalistas no norte em promover um mercado de trabalho livre. Não foi esses motivos, então não é letra C. Letra D. Os empresários yankees apresentaram as mesmas características das burguesias do norte na Alemanha e da Itália. Nada a ver, isso aí, nada a ver. Tá? E letra E. O estabelecimento dos colonos nortistas do sul do paralelo 36/30 transgrediu o compromisso do Missouri, desencadeando o conflito. Não foi um dos motivos do conflito, esse negócio é de paralelo. Tá? Os motivos da guerra de secessão, motivos políticos, motivos econômicos, principalmente a questão da economia e também a questão de escravidão. E a eleição do Abraham Lincoln também, que ele foi eleito presidente. Então, foco nisso aí. 3, letra B. 4. Questão 4. Temos um texto aqui do Yuval Noah Harari. Tá? Então, um livro bem legal de ler, sabe que ele fala sobre uma breve história da humanidade. Sobre a política contraditória dos Estados Unidos da América em relação à população negra, vamos assinalar a alternativa correta. Essa política contraditória foi solucionada com a conquista do Oeste, ou seja, resolvemos o problema dos negros com a conquista do Oeste. Ou seja, nem leia o resto. Eu nem vou ler para a gente ganhar tempo aqui, senão o vídeo fica longo. Não é a letra A. Letra B. Essa política contraditória levou o país a comprar o Alasca, no extremo norte do continente, e a Libéria, o oeste do continente europeu, para exportar afrodescendente insatisfeito com o cerceamento de direitos políticos. Ou seja, olha o que o cara está dizendo. Que os escravos, por exemplo, quem era escravo não estava satisfeito, os Estados Unidos mandava para, vou te mandar aí para a região da Libéria e lá você vai ser feliz. Senhores, senhoras, o jeito que é escravo não concorda com a posição, ele era evidentemente maltratado, até castigos físicos, até levando à morte. Alguns casos, evidentemente, não pelo amor de Deus, né? Letra C. Essa política contraditória levou os Estados Unidos da América a uma guerra interna. Sim, a guerra de secessão é uma guerra interna, ou seja, dentro dos Estados Unidos. Na segunda metade do século XIX, sim, ela é de 1800 e pouquinho ali, já que muitos estados não aceitavam a abolição da escravidão. Quais estados, professor? Sulistas. Letra C, C de casa, certíssima a letra C. Então, 4, letra C. Vamos ver a D. Essa política contraditória foi solucionada com a política radical do presidente Lincoln, que por descender de ex-escravos forneceu crédito fácil a quem quisesse adquirir sua liberdade e ter a igualdade reconhecida. Ele fez isso com os escravos? Não, ele fez a liberdade dos escravos, mas não dessa forma. Então, letra C de casa, 4. 5. Vestibular de medicina, hein, da FAMERP, no Paraná. A Guerra Civil Americana, que vai de 1861 a 1865. Letra A. Opôs os estados do litoral atlântico aos estados recém-anexados do oeste e encerrou a vitória da costa pacífica. Confundiu todo aqui, não. Nada a ver isso aqui. Derivou das lutas contra os ingleses pela independência. A Guerra Civil Americana não tem nada a ver com independência inglesa. Já foi feita a independência. A Guerra Civil é nortistas contra sulistas. Não tem nada a ver a letra B. Foi provocada pelo declínio das exportações sulistas de borracha, que enfrentava a concorrência das colônias holandesas no Caribe. Pelo amor de Deus, né, gente? Letra D. Teve início com a tentativa secessionista do Norte, que contava com o apoio da Inglaterra e da França. Não. Também não teve apoio da Inglaterra e França nessa questão.
E letra E, olha aí, para lembrar um pouco a 4, opôs o norte industrialista e o sul agrário e encerrou-se a vitória nortista em preservação da União. Sim, quando eles separam os estados sulistas, aí você tem a guerra. Então, letra E, 5, letra E, tranquilo demais esse exercício. Ó. Unifesp, 6, número 5, então, letra E, 6. A Guerra Civil Americana opôs o norte e o sul dos Estados Unidos entre 1861 e 1865. Essa é do etapa, tá? Eu peguei ela da etapa, vamos ver. Entre os motivos da luta podemos citar o interesse expansionista dos estados do norte, que pretendia anexar regiões, colonização espanhola do Caribe e da América Central. Os nortistas queriam anexar? Não há casos disso, tá? Não é a letra A. A adesão unilateral dos estados do norte de abolir a escravidão negra e incentivar a servidão de indígenas. Os nortistas queriam acabar com a escravidão, não, mas eu quero ter escravos aí. Não, eles não queriam nenhum tipo de escravo, então não é a letra B. O desrespeito dos estados do sul e do norte aos princípios democráticos da Constituição elaborada após a independência, não. Quem desrespeitou mais foi, podemos olhar, porque tem o pessoal do sul, norte não, tá? Não houve essa questão. E não tem nada a ver com a guerra civil americana. A divergência entre os estados do norte e do sul quanto à manutenção da escravidão e a tributação de mercadorias importadas. Lembra que eu falei de motivos econômicos, motivo de escravidão, eleição do presidente. Letra D, questão 6, letra D. Letra E. O assassinato do presidente Abraham Lincoln, nortistas, que desencadeou conflitos entre escravistas e abolicionistas. Não, não foi nada a ver. A guerra civil ela é anterior, evidentemente, ao assassinato do Abraham Lincoln. Isso de fato ocorreu, mas isso é depois, tá? Olha a pergunta que ele faz. A guerra civil, motivos da luta. A morte do presidente não, foi a eleição do presidente. Então, 6 não é. Vamos para 7, então... Então, correção, pessoal, 6, letra D de dado. 7, Fundação Getúlio Vargas. Vão acompanhando aí, manda seu comentário, caso você não entenda. Eu vou depois postar para vocês já com o arquivo, quando eu mandar essa videoaula, anexando ela pelo canal do YouTube, a videoaula, para vocês acessarem. Eu vou mandar também um arquivo já com as questões, todas elas em vermelho. E aí a questão do John Locke, eu vou postar alguns comentários. Ver se eu posto mais comentários, ok? 7. A Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, é considerada a primeira experiência significativa de Estado federal. Isso deve-se ao princípio constitucional, ou seja, isso deve estar em prova de vocês, as características da Constituição norte-americana, tá? Questão de federação, questão de 3 poderes, enfim, uma questão até democrática. Vamos, letra A. Baseado na pluralidade, ou seja, várias ideias de centros e poder soberanos e coordenados. Vamos por eliminação. Letra B. Caracterizada pela inexistência de leis gerais válidas para toda a população. Inexistência de leis. A Constituição é uma lei, né? Não pode ser a letra B jamais. C. Baseado na absoluta submissão das unidades federativas ao governo federal. Uma das características da Constituição norte-americana, dos Estados Unidos, é que os estados federados eles são independentes da União. Aqui ele está dizendo que a União que manda, né? Não, então você tem lugares, eu dei até o exemplo, você tem alguns estados, por exemplo, que você tem ali a pena de morte, outros lugares você não tem. Letra D. A garantia dos direitos individuais do cidadão e das minorias sociais. A gente sabe que essa Constituição, a primeira Constituição, depois ela foi modificada, mas a primeira Constituição deixou os índios de lado, né? Quando fala nós, o povo dos Estados Unidos, ou seja, deixou o índio, por exemplo, totalmente de lado. Então não é a letra D. E letra E, baseado no corporativismo e a negação do direito de rebelião e subordinação política. Não tem nada disso de subordinação. Então só não sobrou a letra A, você ia por eliminação. Até agora, número 2 e número 7, você poderia ter dúvida nela, mas aí você iria por eliminação. Tá? 8 nós temos um gráfico aqui, essa é da PUC do Rio de Janeiro, um gráfico aqui de emigração para os Estados Unidos, das décadas de 1820 a 1860, e da composição da imigração, tá? E aí ele fala, ó, é correto afirmar, durante as décadas de 1840 e 50, vamos lá, 1840 e 50, você teria que avaliar um mapa, de 40 para 50 parece que há um aumento. O fluxo de imigrantes cresceu, sendo a maior parte originária da Alemanha e da Inglaterra. Deixa eu ver onde fala isso. Não. Cresceu, mas a maior parte não vem da Inglaterra e nem da Alemanha. Tá? Não tem como você saber aqui, mas você estudando a matéria você saberia. Tá? Vem da Inglaterra veio, mas da Alemanha não veio. Não veio alemães tanto assim. Tá?
B. Após a Guerra do México, houve um decréscimo da imigração em função da limitação de acesso a novos territórios anexados. Não houve isso, tá? Não houve aí decréscimo, não. O surto de industrialização ocorrido nas décadas de 1840 e 50, isso houve nos Estados Unidos, esse surto de industrialização, aumentou a oferta de empregos na indústria, atraindo uma multidão de imigrantes europeus. Sim, quando começou, principalmente pós ali, acabou ali a Guerra Civil de Secessão, Guerra Civil Americana, você ouve a questão de industrialização, nós estudamos sobre isso, tá? E as pessoas, principalmente os ingleses, vieram muito mesmo, né? Em busca aí de uma vida nova. Né? Eu marcaria a letra C. Vamos ver a D e E, por que estariam errados, ou se é que essa C é a correta? Os atrativos oferecidos pelos imigrantes ingleses entre as décadas de 1840 e 60 justificam a sua maior porcentagem na composição da imigração, não. Pelo contrário. E letra E, as décadas de menor entrada de imigrantes nos Estados Unidos correspondem ao período de apogeu de expansão do Oeste. Não é verdade aqui. Tá? A expansão do Oeste não houve isso. É bem antes. Tá? É a letra C mesmo, pessoal. 8. Questão 8, que é da CEDERJ. Desculpa, pessoal. Questão 9, tá? Então 8 ficou letra C. Questão 9. Do ano de 1861 iniciou-se a Guerra Civil nos Estados Unidos da América. Essa guerra durou até 1866, dividiu o Estado americano entre aqueles que lutavam pela implantação do regime de trabalho livre e desenvolvimento do capitalismo e aqueles que defendiam, sobretudo, a manutenção do trabalho escravo. Até aqui tranquilo, ele deu um resumo do que foi mais ou menos resumido a Guerra Civil. A associação correta entre as posições de opositores na Guerra Civil, respectivamente, senhores, pode errar essa não, hein? Olha aí, ó. Norte, desenvolvimento industrial, os nortistas, e Sul, defesa do escravismo. Letra A. Olha a B. Norte, defesa do escravismo, não. O Norte é contra a ideia do escravismo. Então não é a letra B. Norte. C. Norte, agricultura e exportação. Sul, defesa do trabalho livre. O Sul é escravista. Então ele não quer trabalho livre. Pelo contrário, quem quer trabalho livre são os nortistas. Letra D. Norte, Exército General Lee. Sul, Organização de Exércitos Mercenários. Teve exércitos mercenários, tá? Então, 9, letra A. Tranquilo esse exercício, gente. E é pra gente fechar o texto do René Remond sobre a história dos Estados Unidos. A situação que se refere ao texto acima só pode existir porque os Estados Unidos e a União Soviética no século XX competiam militarmente pela hegemonia política do globo. A União Soviética disputando com os Estados Unidos no século XX. Não tem nada a ver do que ele está falando aqui sobre Guerra de Secessão. Isso é bem mais à frente quando se falar de Guerra Fria. Tá? Tem nada a ver com Guerra de Secessão aqui. Os Estados Unidos do século XVIII foram lá da Grã-Bretanha os pioneiros da Revolução Industrial? Não. Pioneiro é, evidentemente, a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, mas os Estados Unidos não. Mais à frente. Os Estados Unidos já era fortemente industrializado em meados do século XIX? Não. É a partir do século XX que ele começa a ser industrializado. Letra D. O século XIX conheceu um largo período de generada industrialização. Começou na Inglaterra, depois passa por outros países, aqui tranquilo, diretamente relacionado à indústria bélica de vários países. Vamos ver a letra E? Ou é D ou é E. A passagem do século XVIII para o XIX marcou o contexto global sem grandes conflitos. Senhores, século XVIII e XIX não teve nenhum conflito armado, nenhum, lugar nenhum, pelo amor de Deus. Então, 10, letra D. Pessoal, tranquilos, a gente fez essa correção, vou passar depois para vocês um exercício sobre primeiro reinado, para vocês fazerem pelo sistema etapa. Se você não tem, por favor, corra atrás do seu usuário e login através da secretaria. Se você ficou em dúvida, pausa o vídeo, reinicia, volta na sua matéria, é a matéria da prova de vocês, tá? Vão ser as 3 matérias, período regencial, Guerra de Secessão e a parte de primeiro reinado, que a gente deve falar um pouco mais. Beleza? No mais é isso. Eu quero agradecer a paciência e o tempo que vocês puderem me ouvir. Depois a gente vai se encontrando, ver se eu gravo mais vídeos pra gente ir conversando aí sobre história, sobre temas em gerais. Beleza? Tranquilos? Abraço. Tchau.